Bom, professora Muna, antes de começar a responder todas as perguntas sobre o futuro da Síria e sobre os desdobramentos disso no cenário internacional, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua relação com o país, como filha de um sírio, sobre a visão dos sírios espalhados pelo mundo a respeito do país e também sobre esses últimos dias, como é que você acompanhou esse avanço dessa ofensiva rebelde na Síria? Como você falou, eu sou filha de sírio, né? Meu pai é sírio. E, obviamente, que a relação do imigrante com o seu país de origem é sempre aquela relação de saudade, né, de idealização, é aquela nação idealizada, né? Então, parte da minha infância, praticamente, eu ouvi falar no Assad, para você ver o quanto tempo ele está no poder, né? E quando ele chega ao poder, esses imigrantes, né, eu vou falar em duas partes, essa questão da diáspora, esses diaspóricos que tinham vindo, fugindo da pobreza, fugindo, né, em busca de melhores condições de vida, eles viam ali e a gente ouvia dizendo, na Síria agora nas aldeias já tem luz, já tem saneamento básico. Então, num primeiro momento, acredito eu, numa questão temporal, né, eu estou narrando uma visão subjetiva de uma infância, aparentemente a Síria se é transformado num paraíso. E a grande bandeira, e aí eu falo, né, depois da minha experiência como pesquisadora do regime, foi o investimento em educação. A Síria, até a Guerra Civil, tinha zerado o índice de analfabetismo. Foi comemorado no país o último analfabeto, quer dizer, a última pessoa, né, que tinha sido alfabetizada. Então, boa parte da população passou pelo letramento. Investimento também, o regime fez muito investimento. Isso em qual época, perdão? Vamos dizer, até a Guerra Civil, até a morte do Assad pai, né? Porque durante a Guerra Civil também o filho dele faz uma jogada para atrair, nesse campo, para atrair a população. Então, a gente começa a ver uma elite intelectual sendo formada, inclusive muitos sírios saíam da Síria e iam estudar, financiados pelo governo, no leste europeu. Eu estou falando até os anos 90, a queda do muro e tudo mais. Então, você vai ter uma elite intelectual, consequentemente, formando uma nova elite econômica e esse governo conseguindo se manter um governo de caráter populista. É claro que, paralelo a isso, aconteciam as perseguições, os assassinatos, as torturas. O Assad pai, o Hafez al-Assad, ele vai governar a Síria em estado de emergência o tempo todo, né? Seria um estado de sítio. Então, ele fica no poder de 70 a 2000, quando ele morre. Durante todo esse período, ele governa, praticamente, não chega a ser todo, mas, vamos dizer, 40 e tantos anos, quase 40 anos ele passa governando em emergência. Nós vamos ver massacres em cidades, a cidade de Hama, por exemplo, que andou no noticiário agora, né? Hama era uma cidade que era um reduto contra o governo Assad. É claro que esse lado contra, né, essa oposição, também era uma oposição muito baseada nos princípios sectários que regem o país. O que a gente vê no governo do pai, do Hafez al-Assad, né, ele levanta a bandeira dizendo que a Síria era um Estado laico. E efetivamente vai ser. Né? Então, dentro daquela região que você tem todos os países, boa parte dos países, regidos por uma base islâmica muito forte, a Síria, ela diz, não, nós somos laicos. Isso está no princípio do Partido Baas. Né? O Partido Baas, ele vai ser um partido fundado por um cristão e por um muçulmano. E que eles vão dizer, né, o Islã é a religião, a língua árabe de todos. Então, eles recuperam o anos de glória do Islã, mas dizendo que o Islã não é só a religião dos árabes, ele também é uma das identidades do povo árabe. E o Assad pai, quando ele dá o golpe, né, na década de 60, também é bom lembrar isso, nós vamos ter golpes e contragolpes sucessivos. Então, se dormia com um presidente, se acordava com outro. E o Assad, ele dá o golpe na década de 70, né, ele chega como primeiro-ministro, em 71 ele assume como presidente. E ele abraça a causa palestina, que vai ser, como eu sempre digo, uma causa de ocasião
dos líderes árabes, o povo árabe é simpático à causa palestina, mas os líderes árabes a usam de acordo com as suas conveniências. Então, ele ergue a bandeira da questão palestina como sendo uma questão prioritária das suas relações externas, né, da sua política externa, e começa um certo desenvolvimento. E ele busca, também uma coisa interessante, que ele começa a fortalecer suas relações com o leste europeu, né, com Moscou, com a Alemanha Oriental, na época. Então, ele se fortalece e, inclusive, ele recebe Nixon também em Damasco, né? Na década de 70, isso. Obviamente, antes do impeachment do Nixon. E ele, então, no primeiro momento, é um lufar de liberdade, de estabilidade econômica, né? Então, esse povo vai dizer assim, finalmente não vamos dormir e acordar com um presidente novo. Esse investimento em educação é um ponto positivo, mas a insurgência de alguns grupos, principalmente da Irmandade Islâmica Síria, vão fazer com que ele recrudescesse a perseguição a eles, aos comunistas, né, e a qualquer cidadão que se colocasse contra o seu regime. Então, como eu falei, né, então vão ser quase 40 anos governando com estado de sítio. Quando ele morre, ele preparava, e nesse período dele, né, ele já doente, nos anos 90, já se falava que haveria talvez uma possibilidade de um acordo com Israel para negociar Golã. Ele não se concretiza, né, não há clareza o porquê isso não acontece, certamente para ele não perder a sua base de apoio, já estava doente, o pai, e ele preparava o seu filho mais velho para assumir o poder, né? Então, é o que a gente chama, né, tem um teórico que fala assim, a Jamlukiya, que é uma mistura de Jamhuria, que é república em árabe, com Malakiya, que é a monarquia em árabe, né? Então, é o poder. Então, isso vai acontecer no Egito, o Hosni Mubarak preparava o seu filho, o Saddam Hussein preparava, quem não se lembra, né, do Said Hudai, né, que se preparava seus filhos, na Tunísia também. Então, o Assad morre esse filho mais velho num acidente de carro e o Bashar al-Assad estava na Inglaterra fazendo a sua especialização em oftalmologia. Ele tinha sido escolhido o filho que trabalharia, né, seria um profissional liberal. Ele é chamado, então ele já é chamado e não há muito tempo para ser preparado, porque logo depois o pai morre, e para que ele pudesse assumir, ele assume em 2000, muda-se a Constituição Síria. A Constituição Síria, pela Constituição Síria, só poderia ser presidente da República quem tivesse mais de 40 anos. E ele tinha menos, ele tinha uns 30 e pouco, e aí eles mudam a Constituição para poder legitimá-lo no poder. E ele chega no poder, e é uma época também muito interessante que vários líderes do mundo árabe contemporâneo estavam voltando aos seus países, por exemplo, o rei da Jordânia, né, Omã, né, o sultanato de Omã, eles estavam voltando porque eles tinham estudado na Europa, então todo mundo dizia vai haver um momento que as coisas vão se assentar no Oriente Médio. O Assad começa com um programa de privatização, né, que atendia aos interesses, chamado mercado, né, internacional da época, liberta vários presos e promete eleições. Ele liberta esses presos políticos, se não me engano foram 600, uma canetada só. Ele faz a privatização da telefonia, porém, os beneficiados ficam entre os amigos. Então, vai ser uma privatização para os familiares e para os amigos, né? A maneira russa? A maneira russa. E não faz as eleições prometidas. Porque até então, o pai dele, ele era reeleito, né? Era um plebiscito que faziam, né? Todos os autocratas se mantêm no poder com um plebiscito para poder eleger. Eu sempre digo que era um plebiscito que até morto votava, né? E fazia esses plebiscitos no mundo inteiro, né? As pessoas iam para a embaixada. Mas isso é muito democrático. Por que restringiu o direito de voto aos vivos? Pois é. Todo mundo tem direito, né? É isso. E aí ele assume, durante muito tempo,
as pessoas ainda acreditavam, embora a repressão estivesse acontecendo. E muitas pessoas próximas do Bashar al-Assad diziam que o pai dele era carismático, era um populista, né? Ele era carismático e era muito pragmático, coisa que faltou no seu filho. Carisma e pragmatismo. Pois é. E diziam os próximos do Partido Baath que ele era muito ideológico. Ele era regido pelos dogmas radicais. Só que quando você olha o Partido Baath, não eram nem os dogmas do partido, eram os dogmas dele, provavelmente. E ele começa a perseguir, né, ele coloca o seu tio no exílio, porque o próprio tio tinha tentado dar um golpe nele. Ele começa a perseguir e prender pessoas próximas, que eram próximas a seu pai, né, acusados de traição. E vem a Primavera Árabe. E com a Primavera Árabe, né, a gente tem a guerra civil, que durou, a gente pode até dizer que essa guerra durou até agora, porque mesmo, eu estive na Síria em 2016, quando estavam retomando alguns pontos, principalmente Alepo. Foi interessante aquele momento, porque foi o único momento da história do Hezbollah, movimento libanês, movimento militar libanês, que eles mandam homens para fora do território libanês para uma guerra. O Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, manda 8.000 soldados do Hezbollah para lutarem ao lado do exército do Bashar, obviamente, com orientação do Irã, né? E o Hassan Nasrallah, ele ia para a televisão diariamente, eu vi isso na Síria, convocando as pessoas, dizendo que, né, ele era muito bom de oratória, dizendo que as pessoas, né, teriam Alepo de volta, que a Síria voltaria a ser dos sírios, libertaria a Síria do Estado Islâmico. Foi o que aconteceu, porém, paralelo a isso, a repressão aumenta, né, porque já não eram mais... a população síria começa a ficar enfastiada daquilo. E aí o Assad, né, o Bashar, faz uma jogada. E nesse período que eu estive, né, eu vi nos jornais que ele havia, durante a Guerra Civil, ele cria 5 campos universitários, alegando que as pessoas que não conseguiam chegar em Damasco ou em Latáquia, ou em Ramos ou Alepo, né, que são centros universitários fortes, não ficariam prejudicados. E ele cria 5 campos em Tartus, em Latáquia, né, no sul da Síria, para garantir o acesso à educação. Então, ele vai por esse caminho, dessa possibilidade, dessa formação cultural, mas, ao mesmo tempo, ele está perseguindo e todos os seus opositores, e, somado a isso, crise econômica, falta de energia elétrica, telefonia precária, a inflação, a moeda síria totalmente desvalorizada, o povo passando muita necessidade, e deu no que deu. Então, falta de liberdade, falta de comida e instabilidade política leva ao desfecho que ele teve.